Bora, galera, vamos novamente aqui. E hoje eu trago Vale a Pena Ver de Novo, né? Nós vamos retomar aqui o tema sobre o uso de paleteiras, né? O transporte manual de cargas. Ah, eu comuniquei já anteriormente que alguns temas às vezes são tão relevantes que a gente tem que tomar uma ação de bater na mesma tecla várias vezes, né? Esse tema, como eu realmente disse para vocês, ele foi desencadeado em função de uma série de eventos com acidentes com esse equipamento, né? Então, houve a necessidade de se montar treinamentos específicos em relação a esse uso desse equipamento e a gente quer que voltando aqui para relembrar alguns principais cuidados, né? Nunca negligenciar um equipamento que a gente que está cada vez mais incorporado para facilitar as nossas atividades ergonômicas, né? Para a gente não ter que fazer esforços desnecessários no transporte manual de cargas. Então a paleteira é um equipamento extremamente útil para nós, né? Porque nos facilita o nosso dia a dia, mas ele também é capaz de gerar lesões. Então, bora pro tema. Bom, algumas coisas aqui nós já comentamos, né? Que, que é uma necessidade de se ter quando se está trabalhando com esse equipamento, né? Uma delas, dos principais problemas que há é a falta de atenção, a calma e o planejamento da atividade como um todo, né? Então vamos relembrar o que é isso lá, né? Associando a falta de atenção realmente quando eu envolvo mais pessoas no processo, né, ali de transporte, de uso desse equipamento para me auxiliar e esse grupo acaba por roubar a atenção do operador que está operando o equipamento, né? Então esse é tirado do seu estado de foco no equipamento, do seu treinamento, e se envolve com brincadeiras paralelas relativas ao processo. E daí, muitas vezes, a gente pega, o operador solicita ajuda de dois, três que estão passando, e daí esses querem ajudar, mas não pode se afastar muito tempo da afeição e acabam é, exagerando no ritmo, né? Por não ter uma calma, né? Para executar aquilo ali, porque tem uma outra atividade que estão lhe aguardando. Então, essa falta de calma, né? Porque outra atividade está esperando, né? Ele não estava planejado para dar aquele apoio ali, acabam atropelando os processos, né? Faz com que às vezes a realização da tarefa, né, da atividade, com essa pressa de algumas pessoas, muitas vezes demonstra um total desconhecimento e prática, né, dessa atividade ali. Então, às vezes são pessoas que não estão nem a par de todos os riscos associados àquele equipamento. Então, uh, o operador acaba envolvendo outras pessoas que não estão treinadas, não estão habilitadas, porque ele precisa, na realidade, da, do braço forte, né? Da mão amiga para ajudá-lo a vencer alguns obstáculos. E esses obstáculos ocorrem quando? Quando eu não planejo a, a circulação do equipamento por onde ele vai circular, né? Às vezes eu tenho que transpor pequenos obstáculos, né? Pequenas estruturas no piso, pequenos vãos, pequenos rampas ou
ou descidas de rampas ou subidas de rampas, e essa falta de planejamento acaba por eu me obrigar a envolver outras pessoas no processo. Essa, esse envolvimento, nessa atitude pode causar danos irreversíveis quando o processo, o procedimento não está sendo seguido, né? Então, os acidentes com a palheteiras, eles vão ocorrer, né? Infelizmente, são constantes por causa dessas condições, né? O envolvimento de pessoas que não estão treinadas ou não estão habilitadas, não desconhece todo a circulação, todo o caminho, por não fazerem parte simplesmente do processo mesmo, de cargas e descargas, de manuseio das cargas, né? São pessoas que foram incorporadas àquela atividade, né? Então o operador acaba por às vezes negligenciar certas situações para poder usufruir daquela mão amiga que está lhe ajudando a fazer aquela atividade naquele momento, né? Então, a gente começa a parar para pensar e ver. A gente não planeja um apoio para o operador da paleteira. É um funcionário e deu, né? Não vamos envolver mais do que um no processo, né? É assim, porque a paleteira já está ali para ajudar, então não há necessidade, se precisar empurrar, alguém empurra, dá uma ajudinha. É assim que a gente tem planejado as situações diárias, né, para o uso desse equipamento. A gente não quer mais tirar mais pessoas de outras frentes de trabalho para envolver na carga e descarga com a paleteira. E se usa quem está à, à mão no momento, né? Então essa pessoa acaba por às vezes lesionar o operador ou acaba por se lesionar, né? Então uma das falhas graves que pode acontecer, exemplo, o operador, como na imagem aqui abaixo aqui, né? O operador negligenciar um posicionamento seguro seu ao descer uma rampa, né? Ou ao subir, né? Tentar subir a carga estando atrás da mesma, né? Pela alavanca ali de aqui atrás aqui da carga aqui, tentar fazer a subida, ou na descida ficar na frente da carga, né? Então, na realidade, a posição é sempre o inverso, né? Se vai subir, tem que fazer a força para subir, né? Porque ali ele vai conseguir acionar o freio se não for necessário, e na descida ele vai ter que apoiar a descida segurando a carga, né? Então é muito comum a gente ver essas situações acontecendo, né? Ou eu se acidentar justamente porque está fazendo o posicionamento correto, né? Da subida, mas daí ele está de costas para o obstáculo, para a rampa, e daí os outros empurram e a carga vem sobre o seu pé. Então tem que tomar alguns cuidados, né? Então lá, alguns cuidados que para manusear, vamos repetir lá de novo, né? Nunca, sempre que estiver parada, deixe o equipamento travado, para não ser empurrado para outra área, né? Por qualquer um que chega. Nunca utilizar o equipamento sem ter verificado o trajeto, se está livre, desobstruído, se não tem obstáculos, né? Verifique rodas, freios, alavancas, a condição de uso do equipamento como um todo, né? Ao manusear, tenha cuidado e calma, né? Não se precipite. Verifique a condição dos pallets, não estão quebrados, danificados, que possam impedir
que a carga seja transportada seguramente, se desloque numa velocidade normal de caminhada, né? Movimente, nunca faça movimentos bruscos com a carga sobre a paleteira, né? Não deixe a carga em uma das suas lanças da paleteira, né? Posicione ela no centro do equipamento. Não sobrecarregue o equipamento com a capacidade de carga que ele tem. Se você tem dúvida, verifique nos selos do equipamento, verifique com o almoxarife qual é a capacidade, verifique com o mestre qual é a capacidade de carga, verifique qual é a capacidade do pallet que você vai transportar, você não vai estar excedendo a capacidade, né? E o principal, quando o equipamento estiver, recentemente eu chamei a atenção, durante o uso de uma paleteira, era uma carga pequena, né? Não era muito peso sobre a mesma, mas só que ela excedia o nível de nivelamento da carga. E daí o que aconteceu? Um funcionário sentou sobre a carga para poder ficar nivelada, e enquanto o outro puxava, né? Não se, não se faz isso. Não se ponha em risco, né? Não se ponha em situações críticas, né? É só a carga, não tem que, não se a paleteira não tem a capacidade de nivelamento da carga, não, aquele não é o equipamento correto para ser transportado, né? Por essa paleteira. Então tenha atenção para isso. E quando a paleteira estiver parada, a paleteira não é um patinete, não é um brinquedo, né? Que eu possa estar brincando, descendo nele, rampas, brincando de patinete, ou brincando de carrinho, de puxar. Então, é um equipamento que tem que ser, quando não está em uso, está guardado corretamente. E se esse equipamento der pane, né? Se ele quebrar por alguma coisa, travar, você não é um mecânico, você não é a pessoa responsável para fazer o conserto, tá? Comunique ao almoxarife, comunique ao seu encarregado, e eles vão mandar para conserto, não é você que tem que fazer consertos de equipamento, tá? Então, acho que com essas dicas aqui a gente consegue alinhar um trabalho seguro com o uso desse equipamento. Obrigado, pessoal.